Salve, salve, meus queridos historiadores, meus colegas, professores de história, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilson e vim estudar mais um tema da história com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas. Então, você é meu convidado e, ganhando tempo, eu já vou projetar aqui na tela, para nós podermos conversar, uma apresentação de slides que eu preparei no PowerPoint. Você é muito bem-vindo. Deixa eu colocar aqui na tela. Olha aí que legal. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu só aqui ampliar aqui um pouquinho. Pronto, estou do seu lado. Estamos juntos. 1, 2, 3. Valendo. Vamos lá. Muito bem, Era Vargas. A Era Vargas ela tem 3 períodos iniciais. Vai ter um intervalo porque vai ter outra pessoa na presidência. Vem um último período, então, o governo Vargas, o período do político Getúlio Vargas, ele dura de 1930 a 1945, nesse primeiro momento. Muito bem. Quais são os 3 períodos desse primeiro momento? O governo provisório, que ele vai desde o golpe de 1930 até 1934, quando há uma eleição indireta, e aí começa o período constitucional, que dura de 1934 até 1937. Muito bem. E o terceiro período, quando acontece um autogolpe. Então, o Getúlio Vargas, ele mesmo dá um golpe e inicia-se aquele período que é chamado de Estado Novo, e esse transcorre até 1945, quando Getúlio Vargas se vê forçado a renunciar, pressionado a renunciar. Então, nesse período de 15 anos, nesses longos 15 anos, acontecem muitas coisas positivas, muitas coisas polêmicas, e nós estudaremos algumas delas agora. Então, continuando com você, vamos lá. Quais são os antecedentes do período Vargas? Então, você sabe que no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil, com um golpe militar. Esse primeiro período ele é chamado de República da Espada, porque os 2 presidentes da República do Brasil, os 2 primeiros são militares, e a espada era um símbolo das Forças Armadas. Muito bem. Primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Depois dele foi também o Marechal Floriano Peixoto, e aí começa um novo período que é chamado de República Oligárquica, que é isso que você tem na sua tela aí. República Oligárquica, porque a partir de agora o Brasil passou a ser governado por civis, membros de uma oligarquia. Oligarquia, se você olhar o dicionário, se você der um Google aí, você vai ver que oligarquia é o governo de uma elite, de um grupo de poucas pessoas, né? E quem são essas pessoas? Quem é essa elite no Brasil? Eles são os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, os grandes produtores rurais, os grandes ricos do Brasil, os coronéis, né? Você já ouviu falar nisso mesmo? E aí, no período final da República Oligárquica, vai ter um grupo mais específico, e é inclusive por causa disso, esse último período, antes da Era Vargas, ele é chamado de República do Café com Leite ou Política do Café com Leite. Por quê? Porque esse período ele é governado por representantes dos barões do café de São Paulo, da oligarquia paulista cafeeira, os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, os barões do café, indicavam o seu político e ele era presidente da República, apoiado pela oligarquia mineira, a oligarquia de Minas Gerais, dos grandes produtores de gado leiteiro. Então, eles se alternavam no poder. Quando o político de Minas Gerais era candidato, o grupo de São Paulo apoiava, então eles elegiam esse grupo à presidência da República. Quando, na próxima eleição, o grupo de São Paulo indicasse um candidato, o grupo de Minas Gerais apoiava, e assim eles iam se alternando no poder, até que no último momento, na última eleição, São Paulo tinha então o seu
presidente da República, eleito, né? E Washington Luiz. E chegou o momento de ser indicado o de Minas Gerais, porém São Paulo trapaceou esse acordo político e lançou um outro paulista, lançou o Júlio Prestes, e isso vai causar uma crise nessas relações políticas entre São Paulo e Minas Gerais, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver os resultados disso. Muito bem. A introdução da Era Vargas, ela se inicia com um feito, com um ato, com um acontecimento que foi chamado de a Revolução de 1930. Alguns historiadores chamam esse momento de um golpe militar, civil-militar. Então, a história está recheada desses acontecimentos. Então, preste atenção como que isso se sucedeu. Na sucessão presidencial de 1929, ocorreu um desentendimento entre as oligarquias paulista e mineira, é o que eu estava dizendo para você. Os mineiros esperavam a indicação do seu governador, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Porém, o presidente Washington Luiz indicou Júlio Prestes, governador de São Paulo, como candidato oficial. Diante dessa situação, a oligarquia de Minas Gerais aliou-se à do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que estavam descontentes, né? Formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou a candidatura oposicionista de um advogado do Rio Grande do Sul chamado Getúlio Vargas. Então, para presidente e para vice-presidente, o governador da Paraíba, João Pessoa. João Pessoa, inclusive, hoje em dia, a capital da Paraíba leva o nome desse político, João Pessoa. Esse grupo oposicionista recebeu o apoio de militares que eram remanescentes do movimento tenentista, além de conseguir a simpatia de setores populares urbanos. Em São Paulo, a Aliança Liberal se fortaleceu com o apoio do Partido Democrático, que tinha sido criado em 1926. No entanto, como o governo de Washington Luiz detinha o controle da máquina eleitoral, então a eleição foi vencida pelo seu candidato, o governador de São Paulo, Júlio Prestes. Júlio Prestes também é um nome importante, e existe uma estação de trem muito tradicional aqui em São Paulo, chamada Júlio Prestes. Continuando, vamos lá. Governo provisório. Governo provisório primeiro da Era Vargas. Em outubro de 1930, um golpe articulado por militares e políticos de oposição forçou o presidente Washington Luiz a renunciar ao cargo. Isso marcou o fim do controle político do Partido Republicano Paulista e seus aliados, tanto no governo federal quanto nos estaduais. Após um breve período de transição, em novembro do mesmo ano, o governo brasileiro foi entregue ao advogado gaúcho Getúlio Vargas, líder do movimento de oposição que articulou o golpe. Muito bem, como se deu a tomada do poder? A vitória do candidato oficial veio acompanhada de protestos. Então, a gente está falando do Júlio Prestes, né, que foi o candidato oficial que venceu as eleições. Os militares oposicionistas começaram a tramar um golpe contra o governo. E aí, os líderes da Aliança Liberal eles não queriam recorrer às armas, porém, um fato ocorrido lá na Paraíba mudou toda essa história. O que aconteceu? O candidato a vice-presidente, João Pessoa, governador da Paraíba, ele sofreu um atentado e foi morto na Paraíba. Isso causou uma convulsão social e, então, esse momento foi propício para os revoltosos, para aqueles que queriam tomar o poder. Eles se aproveitaram dessa convulsão, desse momento conturbado da política, e a Revolução de 1930, como foi denominada por seus idealizadores, saiu vitoriosa nessa disputa, nesse controle, nessa luta. O presidente Washington Luiz foi deposto e em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência do governo provisório. Acontece que esse governo provisório não foi tão provisório assim, durou 4 anos. Então, você tem aí a chegada de alguns dos revoltosos que promoveram a chamada Revolução de 1930, o golpe de 1930.
O Estado getulista, que durou de 30 até 1945, que coincide, inclusive, com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas permaneceu como chefe de um governo provisório de 4 anos e ele vai ficar provisoriamente por 15 anos governando o Brasil. Então, Getúlio Vargas ele foi uma figura de grande expressão na política brasileira. Ele tem grandes virtudes, né? Ele era nacionalista, patriota, ele era apaixonado pelo Brasil e, com os seus defeitos, com as suas qualidades, ele foi um grande nome da política brasileira. Centralização de poder. Então, vamos falar de um dos defeitos, né? Ele era ditador, ele era autoritário. Então, ele limitou a área de ação dos estados. Os estados ficaram proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal. As polícias estaduais de artilharia e aviação agora seriam subordinadas ao exército. Bom, Getúlio Vargas, como eu falei, ele tem medidas polêmicas e medidas consideradas negativas e medidas consideradas positivas. Uma delas é a criação do Ministério do Trabalho e a lei de sindicalização, porque uma das primeiras reformas realizadas pelo governo foi a criação, em novembro de 1930, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Essa ação foi uma forma de atender os interesses de grupos que apoiaram o golpe, como os tenentistas e trabalhadores. Então, a classe trabalhadora apoiava o Getúlio Vargas e recebia apoio dele. Então, o novo ministério criou a Lei dos 2/3, em dezembro de 1930, uma lei que estabelecia que todas as empresas contratassem pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros, evitando com isso a contratação apenas de imigrantes. Era uma tendência, né, de trazer imigrantes até aquele momento. Então, agora, essa lei, ela evitava a discriminação de brasileiros, né? Então, os brasileiros trabalhadores estão contentes com o Getúlio Vargas. Outra medida importante, criada em março de 1931, foi o decreto que regulamentava a atividade sindical no Brasil, conhecido como a Lei da Sindicalização. Esse decreto determinava que toda a atividade sindical estaria subordinada às decisões do Ministério. Então, apesar de ter os sindicatos dos trabalhadores, que representam os trabalhadores, eles estão vinculados ao Ministério do Trabalho, vinculados ao governo. Então, de certa forma, o Getúlio Vargas ele tem um certo controle sobre os sindicatos e sindicalistas. Muito bem. Getúlio Vargas também ele criou a CLT. CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Então, vamos ver alguns tópicos sobre isso, porque a CLT ela foi um conjunto de regras para proteger o trabalhador. A lei que estabelece a CLT data de 1º de maio de 1943. Veja bem, durante todo o seu governo, o Getúlio Vargas ele teve uma política trabalhista favorável à classe trabalhadora. Porém, as normas em favor do trabalhador começam ainda no início do governo Getúlio Vargas. Então, a CLT é de 1º de maio de 1943, mas desde os anos 1930 que ele está fazendo legislações favoráveis aos trabalhadores. Entre os direitos garantidos estão, olha que interessante, salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, né? As férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. Então, uma legislação que favorecesse os trabalhadores. A CLT ainda regulamentou o trabalho da mulher e do menor de idade, estabeleceu a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A assinatura da lei aconteceu no estádio de São Januário, estado do Vasco da Gama, né? E foi marcada por muitas comemorações. Nesse momento da história, Getúlio Vargas ele é um presidente muito popular, inclusive porque ele tem, além de ter políticas favoráveis à classe trabalhadora, ele também
ele tem uma propaganda muito grande em torno da sua figura, né? Então, ele foi um dos primeiros políticos brasileiros a fazer, talvez o primeiro, uma grande propaganda em torno de si mesmo. Então, vamos lá. Continuando com você, deixa eu adiantar aqui. Um fato complicado aqui no meio desse período Vargas é que os paulistas resistiram contra a ditadura Vargas. Então, em São Paulo, houve um movimento liderado por São Paulo, inclusive, que lutava contra a ditadura Vargas e que queria que o Brasil tivesse uma Constituição que todos respondessem à lei e não aos mandos e desmandos de um presidente ditatorial. Então, a Revolução Constitucionalista de 1932, que também foi chamada de Guerra Paulista, foi um movimento armado. Esse movimento ocorreu no estado de São Paulo entre os meses de julho e outubro de 1932 e tinha como objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Então, São Paulo não queria ditadura e lutou contra isso. São Paulo foi vencido nessa luta armada. São Paulo foi vencido pela Federação. Claro que todos os exércitos do Brasil contra os soldados armados de São Paulo, a grande maioria acabou por vencer. Porém, São Paulo teve uma importante vitória política, porque Getúlio Vargas se viu forçado a fazer uma nova Constituição. Então, ele fez a Constituição em 1934. Então, embora derrotados, os paulistas conseguiram alcançar alguns objetivos, entre eles a Constituição. Essa Constituição ampliou direitos políticos da população. Getúlio Vargas ele vai seguindo aquela linha populista dele, popular dele, né? De agradar o povo, a classe trabalhadora e ser agradado por essas pessoas. Não é isso mesmo? Pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres puderam votar. Então, isso se deve à política do Getúlio Vargas. Estabeleceu eleições diretas para todos os níveis. Olha que interessante. A Constituição também retomou o princípio da liberdade e da autonomia sindical existente no país antes de 1930. Adotavam-se algumas medidas nacionalistas. Então, veja bem, Getúlio Vargas era nacionalista. Então, depois você dá um Google aí, o que significa nacionalismo. Isso é importante nesse momento, tá? E, então, as jazidas minerais, quedas d'água, julgadas para a defesa econômica ou militar do país, deveriam ser nacionalizadas progressivamente. Muito bem. Continuando, então você tem aqui uma foto de época, soldados de São Paulo, enfermeiras paulistas. Essas pessoas foram heróis e heroínas na luta, na resistência de São Paulo, na luta contra a ditadura e a favor de uma Constituição. E conseguiram a vitória política, né? Não conseguiram a vitória militar, mas venceram politicamente e moralmente. Você tem aqui uma foto simbólica bastante importante, porque a advogada feminista Almerinda Farias Gama está aqui trabalhando e votando em 1934 por causa dessa lei muito boa que incluiu o voto feminino. Isso foi um avanço bastante importante. Nesse período, houve também uma tentativa de revolução socialista no Brasil, que foi o chamado Levante Comunista, ou você também vai ouvir aí o nome Intentona Comunista. Então, havia um grupo revolucionário marxista chamado ANL, Ação Nacional Libertadora. Muito bem. Comunistas, civis e militares, inspirados pelo tenentista, iniciaram um movimento revolucionário tomando o poder na cidade de Natal em 23 de novembro de 1935. Então, foi uma tentativa de revolução comunista no Brasil, liderada pela ANL, liderada pelo Luiz Carlos Prestes,
que era um oficial das Forças Armadas comunista que tentou implantar esse sistema, essa revolução no Brasil. Em poucos dias, no entanto, o movimento foi sufocado pelas tropas legalistas do Exército e seus participantes foram presos. Nos anos seguintes, Getúlio Vargas usaria o exemplo dessa tentativa de revolução do levante comunista, da intentona comunista, como justificativa para, então, cercear, para perseguir esses grupos oposicionistas, esses grupos que eram contrários ao seu governo. Então, existe, de certa forma, um contra-ataque, uma contra-revolução. Você tem aqui uma imagem de Luiz Carlos Prestes, membro do Partido Comunista, essa foto é de 1941. Ele foi preso durante a intentona comunista. Durante a intentona comunista também foi preso um revolucionário brasileiro bastante conhecido do Partido Comunista do Brasil, do Partido Comunista Brasileiro, chamado Carlos Marighella. Ele era um jovem deputado baiano e ele participou da tentativa de revolução comunista e foi preso. E aí a história dele vai até os anos 60, quando ele também tentou lutar contra o regime militar de direita, a ditadura militar, que durou a partir de 1964, e ali ele foi morto pelas forças governamentais. Então vamos lá. A cultura nacional nos anos 1930. Aqui tem duas informações muito legais e eu faço questão de ler aqui com vocês, porque a partir da década de 1930 surgiram no campo cultural muitas obras que buscavam analisar a realidade nacional. Então foram publicados estudos como Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Eu tenho ele aqui, ó, atrás da minha biblioteca. Estou apontando para ele ali. Muito aqui, ó. Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire. Tá vendo aí? Muito bem. E também Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu também tenho esse livro aqui, ó. Deixa eu puxar. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Você deve estar vendo aí, né? Que são livros fundadores importantes. Se você é um estudante de história, então é importante você ter esses livros, né? E ler, né? Não só ter, mas ler. Muito bem. Obras como O Escândalo do Petróleo, de Monteiro Lobato, além de músicas e poesias, representavam a maneira como escritores, compositores e intelectuais enxergavam aquela época. Muito bem. Então, você tem aqui uma foto de Graciliano Ramos, junto com o Luiz Carlos Prestes, dois comunistas, duas pessoas de mentalidade socialista nessa sociedade dos anos 1930, 1940. Vamos lá. Em 1937, como eu tinha falado para você, o Estado Novo teve início. Então, isso aconteceu no dia 10 de novembro de 37, com um golpe liderado pelo Getúlio Vargas. Então, chegou o momento de eleição, e, em vez de fazer eleição, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais foram fechadas, os governadores foram substituídos por interventores nomeados por Vargas. E aí foi imposta uma nona Constituição, uma outra Constituição. Então, esse é um período autoritário, ditatorial do governo Vargas. Muito bem. Como é que foi isso aqui? Então, vamos pegar aqui um pouquinho da informação sobre isso. Enquanto eram organizadas as campanhas para a sucessão presidencial de 1938, Getúlio Vargas fazia articulações para permanecer no poder. Um suposto plano para implantar o comunismo no Brasil, conhecido como Plano Cohen, permitiu criar uma atmosfera de insegurança no país. Então, como tinha tido aquela tentativa de revolução comunista em 1935, os articuladores políticos de Getúlio Vargas, eles alardearam um suposto plano para implantar o comunismo no Brasil, e isso alardeou, a população ficou alvoroçada e preocupada, e políticos e tal, e depois se descobriu que esse plano, na verdade, ele era
apenas uma estratégia para que Getúlio Vargas endurecesse o regime e para que ele assumisse o poder com mãos fortes, né? Então, assim ele assumiu o poder, instituindo uma ditadura que ficou conhecida como Estado Novo. Muito bem. E aí fizeram lá a Constituição de 1937, apelidada de Polaca, o que reforçava o poder pessoal do presidente. Eu disse para vocês que Getúlio Vargas ele trabalhava muito com a propaganda, esse é um momento da história, e que alguns líderes políticos na Europa, por exemplo, Adolf Hitler, por exemplo, Benito Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, grandes líderes no mundo, eles faziam uma propaganda pessoal bastante intensa. Então, quem fazia essa propaganda do Getúlio Vargas no Brasil era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Né? O Departamento de Imprensa e Propaganda foi um órgão criado no Brasil em dezembro de 1939, por decreto do presidente Getúlio Vargas. O DIP serviu como instrumento de censura e propaganda do governo durante o Estado Novo, repito, que durou de 1937 a 1945. Quando Getúlio Vargas estava para sair do poder, surgiu um novo movimento que nós chamamos de queremismo. Queremismo, porque muitas pessoas não queriam que Getúlio Vargas saísse do poder. Nessa altura do campeonato, ele tinha criado legislações em favor da população, dos trabalhadores. Ele tinha uma fama de pai dos pobres, o patrono dos pobres, aquele que ajudava o povo. Ele era um político muito populista mesmo e fazia propaganda e sabia trabalhar com isso. Então, o povo gostava, ele era muito popular. Então, o queremismo foi um movimento político que surgiu espontaneamente nas classes populares em meados de 1945. Era um movimento de apoio das classes trabalhadoras ao então presidente Getúlio Vargas. Essa organização foi uma resposta à mobilização que existia para promover a deposição de Vargas na presidência. Então, entendia-se que estava se esgotando o período Vargas, né? Já estava 15 anos no poder. E aí esse movimento recebeu esse nome por conta do grito popular ecoado nas suas manifestações. Nós queremos Getúlio. Getúlio. Então, nesse momento, por incrível que pareça, as massas não queriam eleições, queriam a permanência de Getúlio Vargas. Então, vamos lá. Como se deu a deposição de Vargas, como ele foi retirado do poder. Os queremistas desejavam o adiamento da eleição presidencial, marcada em dezembro de 1945, a fim de garantir primeiramente a formação da Constituinte. Seus desejos foram frustrados, uma vez que a crise de Vargas no poder só aumentou. Então, em 29 de outubro, Vargas recebeu um ultimato dos militares e isso forçou a sua renúncia. Um golpe militar derrubava-o e dava início, a partir de 1946, agora a um período democrático no Brasil, e esse período durou até 1964, quando houve, então, aquilo que os militares chamam de revolução e aquilo que os historiadores chamam de golpe militar de 1964. Então, esses foram recortes, foram informações principais, foram assuntos que nós pegamos aqui, pontuais, mais importantes para estudar, mas é óbvio que tem muitos livros, tem muita coisa boa para você estudar. Continue lendo bons livros, continue estudando, continue procurando coisas boas que você vai encontrar, frequentando bibliotecas. Eu vou parando por aqui. Foi muito bom poder estudar com você, que você fique muito bem. Paz e saúde para todos. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.